Como fazer análise de dados utilizando o chat GPT? Primeiramente, você vai apertar nesse clipe, carregar do computador e escolher sua planilha em Excel. Eu vou apertar aqui para abrir. Em seguida, eu vou digitar esse comando. Você é o maior especialista em estatística e análise de dados do mundo. Faça uma consulta desse arquivo e resuma o conteúdo desses dados. Vou apertar aqui para subir a informação. Rapidamente, ele fez a leitura de todo o arquivo e ele trouxe aqui todos os dados detalhados. E aqui ele fala um pouco do arquivo, onde tem a coluna relacionada à identificação da propriedade, as datas de entrada e saída dos hóspedes, valor bruto gerado, data da reserva, enfim. Ele fez a leitura de cada coluna e está trazendo o que cada coluna deve representar dentro desse arquivo. Se você observar aqui embaixo, ele já dá algumas ideias de pergunta. Por exemplo, quais são as estatísticas dos custos? Eu vou apertar aqui. Então, ele fez uma análise descritiva, onde ele pegou cada coluna e fez a contagem de linhas, por exemplo, fez a média, pegou o valor mínimo, a distribuição dos dados até 25%, até 50% e até 75%, e valor máximo também. Aqui ele destaca alguns pontos, por exemplo, taxa de gerenciamento. A média foi de 136,28, desvio padrão de 140,6. Em relação à comissão, a média é 26,50. Então, ele faz um breve detalhamento aqui que você também pode aproveitar para suas análises. E ainda aproveitando as próprias perguntas sugeridas, eu vou apertar aqui quais são as principais plataformas usadas que ele está sugerindo. Então, aqui ele já criou um ranking, informando que Airbnb tem o maior número, 2.233, HomeAway 1.340 e assim por diante. Abaixo ele está sugerindo outra pergunta, qual foi a receita total obtida? Vou apertar aqui novamente. A receita total obtida pelas reservas foi de aproximadamente 4.492.868 unidades monetárias. Então, olha o quanto o chat GPT pode contribuir para gerar ideias e fazer variadas análises. E agora eu vou enviar esse comando, crie 5 visualizações com base nos dados desse arquivo. Vou subir a informação e olha isso. Primeiro gráfico, ele trouxe as plataformas mais usadas. Em seguida, ele trouxe a lista das 10 propriedades mais lucrativas. Como a gente viu naquela tabela, a propriedade 10 é a primeira, a propriedade 13 é a segunda. Em seguida, ele trouxe a receita bruta ao longo do tempo. Então, ele trouxe uma distribuição aqui por cada mês. E aqui ele gerou um gráfico de dispersão, combinando o número de noites pelo total de receita, onde receita bruta está no eixo Y e o número de noites está no eixo X. Em seguida, ele trouxe a distribuição das taxas de gerenciamento. Está aqui o gráfico. E abaixo ele explica o que cada gráfico significa. Então, olha todo o potencial que você pode extrair do chat GPT nas suas análises. Você pode pedir várias ideias para fazer a exploração dos dados. E agora eu vou mandar esse comando, gere gráficos de dispersão combinando diferentes variáveis. Então vamos ver o que ele vai gerar agora. Ele gerou alguns visuais. O primeiro ele está combinando faturamento total versus o número de noites no eixo X. Aqui ele está combinando a quantidade de ocupantes versus o faturamento total. E esse gráfico ele combina a taxa de gerenciamento versus a receita total. Mais um gráfico de dispersão combinando a comissão versus o faturamento total. E aqui ele está combinando taxa da plataforma versus a receita total. E agora eu vou aproveitar uma pergunta que ele está sugerindo aqui. Qual é a correlação entre variáveis? E aqui ele trouxe uma tabela, uma matriz, né, onde ele combina, cada linha dessa está combinando com uma outra variável. Por exemplo, a receita em relação à taxa de gerenciamento, a receita em relação à taxa de comissão. E lembrando que a correlação, quanto mais próximo de 1 positivo, quer dizer que ela tem uma correlação positiva forte. E você também pode aproveitar cada visual gerado e baixar o arquivo. Vou baixar aqui.
E abaixo ele faz um resumo dessas informações. Por exemplo, receita bruta tem uma forte correlação com a taxa de gerenciamento, de 0,76, com comissões e taxa de plataforma 0,62 e 0,67, respectivamente, e levanta outros pontos também importantes nessa análise. E uma coisa bacana que você pode fazer também é interagir com a tabela gerada. Por exemplo, eu vou clicar aqui na linha 5 e vou perguntar qual variável teve maior correlação. Vou digitar Enter. Pessoal, se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu like, inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já conhecia essas funções do ChatGPT. E aqui ele trouxe que na linha de receita bruta, a taxa de gerenciamento teve a maior correlação em 0,76. Agora eu vou aproveitar outra pergunta sugerida. Existe algum padrão de sazonalidade? Vou apertar aqui. Olha o potencial dessa ferramenta para explorar várias ideias que de repente você nem imaginou quando foi analisar os seus dados. Então ele trouxe que janeiro teve a maior receita bruta, com 586 mil, indicando o período de alta demanda no início do ano. Fevereiro e março mostram um leve declínio. Maio, junho e julho apresentam uma queda acentuada na receita, sugerindo uma baixa sazonalidade nesse período. E a receita volta a subir em setembro e outubro, com um pico considerável. E dezembro tem uma receita menor em comparação ao início do ano, mas ainda relevante. E agora eu vou perguntar quais insights podemos extrair desses dados. E aqui ele trouxe no tópico 1 que o Airbnb é a principal fonte de reserva, responsável por mais de 50% das transações. Propriedades mais lucrativas, ele está trazendo que a propriedade 10 gera a maior parte da receita. Terceiro ponto, ele traz que tem uma forte correlação entre taxa de gerenciamento e receita, como a gente já viu anteriormente. Então, ele fala que foi um resultado de 0,76, que sugere que propriedades com maiores custos de gerenciamento também tendem a gerar mais receita. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e se inscreve em nosso canal.